Graça e paz, igreja abençoada, igreja no Eusébio, igreja em Fortaleza. Graça e paz. A paz do Senhor. Shalom. A gente vai testando, né? Porque tem lugar que fala graça e paz, outros lugares fala paz do Senhor, outros lugares fala shalom. Deixa eu ver agora. E aí, velho, de boa? Agora eu achei a galera aí. Independente do nosso linguajar, nós somos um só povo. Aplauda ao Senhor Jesus. Lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Dias Júnior. O privilégio é meu, a honra é minha. A glória é do Senhor, Ele não divide com ninguém. Mas a honra é minha de poder estar aqui servindo os irmãos. Me sinto honrado por poder estar aqui somando com os irmãos. Quero também honrar a vida do pastor José Rodrigues, que é o nosso pastor. Alguém que aos 78 anos tem realmente nos mostrado um caminho. E se eu e o pastor Dias Júnior não correr muito, agora eu sei porque que o pastor Dias está fazendo triatlo, para ver se ele alcança o pastor José, e nós estamos nessa pegada. O pastor José, quem já conhece o pastor José? O pastor José é alguém apaixonado por almas, apaixonado por nações, apaixonado por gente. É um médico formado que decidiu deixar a profissão, no caso dele, para cuidar de corações. E Deus o levou a restaurar nações. Deus tem feito isso, Deus tem feito milagres. E por uma palavra de obediência, há 21 anos atrás, hoje 40 nações já foram alcançadas por causa de uma pessoa que decidiu obedecer. Por isso que eu estou aqui nessa noite e tenho realmente tentado caminhar o mais próximo possível, honrando o pastor José. E antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de fazer isso nessa noite. A Missão Cristã Mundial, a MCM, nasceu através de uma viagem. Eu quero ser bem objetivo nessa primeira etapa, e depois eu quero passar propriamente para a ministração. O pastor José ouviu falar de meninas que eram traficadas todos os anos. Você talvez conheça a história. E ele foi até a Índia levado por um missionário chamado Robson Oliveira, que é um jocumeiro. Ele apresentou a Índia para o pastor José e o tráfico humano. Naquela viagem estava também o pastor Márcio Valadão. Quem já ouviu falar do pastor Márcio Valadão? Nessa mesma viagem foi um grupo de pessoas. Não conta para o pastor José, mas faltou no hotel o quarto, e o pastor Márcio dormiu para cima, de um lado na mesma cama, e o pastor José dormiu para outro. Nessa, não conta para ele, senão ele vai brigar comigo, tá? Não foi o pastor Zé que contou, ele acha que a gente não sabe. Quem contou foi o pastor Márcio, contou para nós. Então fica em off, o pastor Zé acha que a gente não sabe, mas o Márcio contou para a gente essa história. Nessa situação, nesse momento de privações, de angústias, eles foram até um lugar e viram uma menina morta na calçada, envolta em um lençol. E ele, como médico, tentou fazer alguma coisa. O pastor Dias é médico. Eu acho que não tem uma sensação pior para um médico do que uma pessoa morrer ali e ele não poder fazer nada. E naquele ambiente espiritual, eles descobriram que aquela menina havia sido usada. Ela tinha no máximo 16 anos. Ela havia sido usada diariamente por mais de 20 clientes por dia, 30 clientes por dia. E depois, aos 16 anos, estava doente, enferma. Jogaram ela na calçada e isso era comum ali. O pastor José começou a brigar com Deus, os pastores começaram a orar, querendo que aquela menina talvez voltasse a viver. O pastor José, com um temperamento colérico, começou a brigar mais forte, diz: Deus, faz alguma coisa. O Espírito Santo disse para o pastor José: eu já fiz, eu trouxe você aqui, agora eu quero saber o que você vai fazer com o que eu te mostrei. Irmãos, a igreja precisa conhecer realidades, e a resposta somos nós. Nós devemos dar essa resposta. E por causa disso, há 21 anos atrás, nasceu o MCM por causa daquela menina. Hoje hinduístas, budistas, muçulmanos estão sendo alcançados. E não apenas isso, mas no Brasil também, tanto no sertão nordestino quanto
nos ribeirinhos, entre os indígenas, a palavra do Senhor tem sido levada. E eu estou aqui nessa noite não para impactar você. Eu não estou aqui nessa noite para trazer imagens que vão comover você, mas eu estou aqui nessa noite, nesses dias, para tentar te conscientizar de uma tarefa que nós temos que fazer. Uma tarefa que não nos foi pedida, mas uma ordem que nos foi dada. E eu gostaria que nesses dias você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo possa ministrar. Então a MCM hoje trabalha em unidade com as igrejas. Não é uma denominação, mas é uma agência missionária que tem trabalhado no Brasil pela unidade do corpo para levar as igrejas aos povos não alcançados. Amém? Vamos dar sequência nesse assunto daqui para mais tarde, para até no domingo pela manhã. Mas lá atrás nós temos materiais, eu quero ser bem objetivo nessa segunda etapa, vários títulos. Esse material, irmãos, são palavras que nasceram no intensivo da MCM. Todos esses materiais, nós temos uma escola de formação lá na MCM de 2 anos, e nós temos um curso chamado intensivo, que acontece em todo janeiro e julho. São 21 dias de ministrações, 10 horas de aula, das 8 da manhã até as 10 horas da noite, e nós estamos estudando aí com o pastor Dias Júnior, de fazer um intensivo aqui de 10 dias. O que vocês acham, hein? Seria bom? Mais ou menos, né? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você aguenta assistir 100 horas de aula? Hã? Em 10 dias, 100 horas de muita unção, poder, manifestação, glória de Deus, fogo e tudo mais. E acima de tudo, uma busca profunda pelas verdades bíblicas. O intensivo agora em janeiro vai acontecer no dia 4 de janeiro, você pode ir. Nós teremos também, amanhã eu vou passar um vídeo em Juazeiro, em janeiro, que é próximo aqui, 400 quilômetros. Nós teremos agora em janeiro também, em Juazeiro, na cidade de Juazeiro, com o pastor Fábio. Ali serão 10 dias, tá? Amanhã eu passo o vídeo, quero dar informações para vocês. Esses materiais que estão lá atrás são justamente fruto dessas aulas. Aqui nós temos os 4 níveis de obediência. Quem já leu esse livro, Os 4 Níveis de Obediência? Pastor Dias, só 5 pessoas leram. Deixa eu contar o que é esse livro. Eu já era pastor. Esse livro deve ter uns 5 anos, 4, 5 anos que foi lançado. Eu já viajava, eu ministro no Brasil há 11 anos, eu venho ministrando no Brasil, e eu estava voltando de uma viagem, e esse livro tinha acabado de ser lançado. Eu peguei esse material, fui ler, e eu estava aqui em Fortaleza, se eu não me engano, e na volta eu fiz aquele voo que vai parando em Recife, vai parando. Alguém já pegou? O senhor já pegou, né, pastor? Vai parando. Eu sei que eu ia sair daqui de Fortaleza umas 10h30 da noite, e por volta das 8 da manhã eu ia chegar em Brasília. Eu comecei a ler esse livro aqui em Fortaleza, é até interessante lembrar, foi aqui em Fortaleza. E eu estava em João Pessoa, já na 2ª ou 3ª escala. Às 6 da manhã eu terminei de ler esse livro. Eu comecei a ler ele às 10, eu leio um pouco rápido, costumo ler 3 a 4 livros por mês. E eu terminei de ler esse livro. Quando eu terminei de ler ele às 6 da manhã, no aeroporto, eu já era pastor, eu já acompanhava alguns pastores no Brasil, mas ao descobrir que eu estava no nível 0 de obediência, eu entrei em desespero. Eu dobrei o meu joelho ali no aeroporto, às 6 da manhã, e pedi perdão a Deus, e disse: Deus, me dá uma chance, deixa eu começar de novo. Então, irmãos, esse material é um material que vai te confrontar a crescer. Quantos querem crescer em Deus? 4 níveis de obediência. Quem quer de presente? Eu esqueci de falar que esse material é para obra missionária, amém? Então não posso dar de presente. Eu não fico com o recurso, todo ele vai para missões. Quando você comprar, você vai estar investindo em missões. Livro Família, Lugar de Delícias. Hoje o diabo tem investido muito para destruir as famílias. Aqui nós temos a função do marido no lar, a submissão da esposa, a obediência dos filhos e relacionamento conjugal. Deixa eu contar um segredo. Nas últimas páginas,
ele tem perguntas de tudo que você tem dúvida sobre o relacionamento sexual, a intimidade do casal. Pode ou não pode? Então, o pastor José aqui como médico, avô, pai de família, pastor, ele escreveu esse livro, um livro lindo. Tem mudado muitos casamentos e abençoou a minha casa de maneira extraordinária. Quem quer de presente? Esqueceu, né, irmão? Último, e eu paro por aqui, lá atrás tem um acervo grande de material. Eu gostaria que você pensasse nisso. Quando você comprar, você vai estar edificando você e você vai estar investindo em missões. Aqui nós temos o livro mais vendido da MCM, que é o Ação da Cruz. Um livro, irmãos, que tem revolucionado muitos ministérios. Esse livro, eu tenho várias histórias, não posso me ater por causa do tempo, mas esse livro tem ajudado tanto a mim quanto aos pastores, ao ministério que nós dirigimos hoje em Brasília e no Brasil. Esse livro fala sobre a formação do caráter de Cristo em você. Quantos gostariam de se tornar semelhantes a Jesus? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele, fala assim: meu irmão, eu te amo tanto, que no final do culto, eu vou te dar um livro de presente. Glória a Deus. Deixa eu jogar, segura aqui. Não. Ó, vou jogar um só, hein? O pastor Zé vai brigar comigo amanhã. Joga aqui ou aqui? Aleluia, guarda Jesus, aleluia, guarda. Dá mais um aí, fiquei feliz, dá mais um. Agora eu vou jogar desse lado aqui. Não, eu vou jogar lá. Aleluia. Amém, irmãos? Diga comigo, missões não é um capricho eclesiástico, é vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje muitas pessoas têm confundido o tema missões. Expansão ministerial é diferente de obra missionária. O que seria expansão ministerial? Expandir o ministério é abrir igrejas onde já existem igrejas. Isso não é errado. Pastor, o senhor está dizendo que não é errado expandir o ministério? Não. Se for vontade de Deus, isso não é errado. Agora, a grande questão é que a maior parte das igrejas e denominações tem entendido que abrir congregações é o mesmo do que fazer missões. Pastor, então, se fazer missões não era abrir igrejas, o que é fazer missões? É abrir igreja, mas aonde não existem igrejas. O que é um povo não alcançado? Missões é abrir igreja em meio a povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? É uma comunidade que o número dela não é capaz de evangelizá-la por si mesmo. Um povo deixa de ser povo não alcançado quando o número de cristãos é suficiente para alcançar aquela cidade, aquela comunidade, aquele estado ou aquela nação, e a partir disso nasce uma igreja que ela tanto se preocupa com missões urbanas e locais, quanto com o envio de missionários. Então, quando uma comunidade, ela agora tem uma igreja, e essa igreja está viva, e essa igreja está evangelizando e consolidando a obra naquela comunidade, e ela começa a enviar missionários daquela localidade para outra localidade, ela deixa de ser um povo não alcançado e passa a ser um povo alcançado pelo Evangelho. Hoje, o Brasil é um país alcançado pelo Evangelho. Por quê? Numericamente, nós temos cerca de 22,6% da população brasileira que se diz cristã. Essa é a última informação que eu tenho do IBGE, 22,6%. Talvez esse número já mudou. Então, o que significa? Hoje nós temos um pouco mais
de 204 milhões de habitantes no Brasil. Se eu estiver errado nos números, me perdoe, eu estou fazendo citações próximas. Então hoje nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões de brasileiros, 50 milhões, que seria 25% de 200, professam ser cristãos. Agora, o Brasil é o país do avivamento. Eu quero ouvir um glória a Deus. O Brasil é um país alcançado pelo Evangelho, o que significa que, se em 3 meses, todos os 50 milhões de habitantes ganhassem uma alma para Jesus por mês, nós teríamos as 200 milhões de pessoas alcançadas por Evangelho. Exemplo, somos 50 milhões, se em um mês, em 30 dias, nós alcançássemos uma pessoa, seríamos quantos cristãos em 30 dias? 100 milhões. Esquece os que nasceram agora, porque são bebês, mas pega aqueles 50 milhões lá do começo, que já eram cristãos, e agora não em 30 dias, mas em 60 dias, agora passado mais 30 dias, ganhasse mais uma pessoa nos próximos 30, seríamos 150, 2 meses, e em 3 meses teríamos o Brasil inteiro entregue ao Senhor Jesus. Agora, o que eu entendo é que hoje falta entendimento, hoje falta consciência a respeito da responsabilidade que nós temos. E o grande problema é que nós temos muitas denominações nas capitais. Nós temos denominações representadas, e eu não quero fazer citação de nenhuma por ética ministerial e por saber que nós estamos em um congresso de unidade, mas nós temos várias denominações nas grandes capitais. Mas bem e é conhecido de todos que me ouvem, que aqui no sertão muito próximo, se tem lugares que praticamente não tem a presença da igreja. Num Brasil considerado país evangelizado, onde 50 milhões de pessoas professam o evangelho, 150 estão nas trevas. E nós estamos com a falsa sensação de que nós estamos bem, desculpa a expressão chula, estamos bem na fita com Deus. Nós estamos convictos que se Jesus voltasse hoje, a gente vai para o céu direto. E eu tenho dúvidas disso, porque nós sabemos o que temos que fazer, temos negligenciado a ordem que nos foi dada, então é possível de que nós sejamos reprovados por omissão à vontade dele. Eu quero mostrar um vídeo nesse momento, que não retrata apenas a realidade do Brasil, mas que retrata a realidade das nações. Um vídeo que mostra que o mundo está em trevas, só que eu sei que eu e você somos a luz do mundo. Olha para o seu irmão com muito amor e diga para ele: você é a luz do mundo. Vamos ver esse vídeo. Eu gostaria que os pais ficassem próximos às crianças, e eu gostaria que todos estivessem em oração. Ao nós terminarmos de ver essas imagens, nós vamos levantar um clamor pela obra missionária. Nós vamos levantar um clamor para que essa luz que está dentro de mim e de você brilhe. Por que eu estou pedindo isso? Porque são vídeos, imagens que foram extraídas das profundezas das trevas. Nós temos aqui rituais de lugares que a MCM tem trabalhado hoje, dentro da Índia, na África e em outros países. Então eu gostaria que nesse momento você estivesse ciente que nós vamos ver imagens, para que a gente saiba do papel que nós temos e a importância da oração. Eu creio que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você crê nisso? Então apague as luzes, por favor. Vamos ver esse vídeo. Se puder apagar essa luz central, seria bom.
Esse é um sadhu, é um bruxo na Índia. Observe, ele levantou o braço há 40 anos atrás e ele nunca mais abaixou o braço. E às vezes nós não conseguimos levantar 5 minutos as nossas mãos para o Senhor no culto de domingo. Eu estive nesse lugar, é às margens do rio Ganges, na Índia. Coloque-se de pé nesse momento, eu quero que repita esse vídeo. Você vai estender as mãos para cá e todos nós juntos vamos orar para que o Evangelho possa romper essas barreiras, para que em nome de Jesus as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você tem poder e autoridade, você está revestido pelo poder do Espírito Santo, e eu quero que você ore. É tempo da igreja realmente levantar a sua voz. É tempo da igreja ir, levanta a sua voz. Eu não quero orar no microfone, mas eu gostaria que junto você levantasse um clamor ao Senhor. Levanta a sua voz. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós levantamos um clamor, Senhor, pela salvação. Sim, Deus, levantamos um clamor, Senhor. Deus, que a tua palavra chegue. Isso, irmão, ore para que as escamas caiam dos olhos. Enquanto nós temos a liberdade de cantar, de louvar, existem pessoas que estão presas, estão amarradas. Declare pela libertação das nações, declare para que Deus levante missionários. Levanta a sua voz nesse momento, levanta a sua voz nesse momento. Oh, essa causa, Senhor, levantamos um clamor e vamos orar mais. Queremos sim, Senhor, estar, Senhor, em concordância com o Senhor. Oh, Jesus, que a tua palavra, Senhor, rompa, Senhor, e alcance o perdido, alcance o necessitado, Senhor. Senhor, nós nos levantamos como igreja nessa noite em Fortaleza. Levantamos em unidade como igreja, Senhor, nessa cidade. E declaramos em nome de Jesus que esse lugar é um celeiro de missionário para as nações. Deus, declaramos sim que desse lugar surgirão missionários, surgirão igrejas que irão se envolver e se comprometer com a obra missionária. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que a tua palavra chegará aos 4 cantos do Brasil e aos 4 cantos das nações. Deus, em nome de Jesus, faz com que as escamas caiam por terra,
Faz, Senhor, com que as barreiras no coração daqueles que estão nas trevas, Senhor, sejam rompidas pelo fogo e o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê que nações estão sendo alcançadas, dê uma salva de palmas para Jesus, um brado de júbilo aí no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toma o seu assento, toma o seu lugar. Glória a Deus. Repito eu, missões não é um capricho eclesiástico da igreja, é a vontade do Senhor Jesus. Nessa noite, voltado ao tema de missões, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. E no meu relógio, são 9h20. Confere. 9h20. O nosso horário está avançado. Mas eu gostaria que você me ouvisse por 30 minutos. Por volta aí de 9h50. Posso, pastor? Até 9h50 eu vou tentar passar algo para os irmãos daquilo que está no nosso coração. Eu vejo que hoje há uma tendência, irmãos, no nosso meio, a um desprezo ou um descuido com relação a doutrinas essenciais. E quando me refiro a doutrinas, não estou dizendo a doutrinas de homens, nem usos e costumes, mas doutrinas bíblicas. A igreja, de um modo geral, ela tem deixado a palavra para ficar com mensagens no YouTube. A igreja brasileira hoje tem deixado de ler esse livro para ficar assistindo mensagens e mais mensagens, ao invés de encarnar essa palavra. Com isso, por favor, não me interprete mal, eu não estou fazendo uma crítica aos pregadores, nem à internet, nem ao YouTube, mas hoje há um desprezo pelo ensino. Hoje, se você pergunta em uma igreja o que é regeneração, 80% da igreja não sabe o que é regeneração. Se você pergunta em uma igreja, eu não me refiro aqui, mas nós temos andado nesses anos no Brasil, o que é redenção, as pessoas não sabem o que é redenção. O que é justificação, as pessoas não sabem o que é justificação. Se você usar a palavra no púlpito encarnação, é capaz dos irmãos te repreenderem por entenderem encarnação e confundirem com reencarnação. Porque as doutrinas hoje, elas não têm sido ensinadas, e acredito eu que a igreja tem padecido, porque de uma maneira geral tem lhe faltado conhecimento. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, nós temos o julgamento de Jesus. Aqui nós temos a prova, Jesus sendo atestado, Jesus sendo provado pelo próprio Pai. Eu tenho uma matéria que eu dou na escola, eu gasto 3 meses para ensinar sobre o livro de Levítico, e tem gente que despreza o livro de Levítico. Gasto 3 meses ali tentando explicar o livro de Levítico. E falta tempo. E esse desprezo, de uma maneira geral, vem por não entender que tudo que está lá atrás é importante, porque é sombra daquilo que foi revelado. O alicerce de uma casa, ele não fica no telhado. O alicerce de uma casa, ele fica enterrado. Agora, se essa casa não tem alicerce, essa casa pode ter as mais belas paredes e o acabamento mais bonito. Se ela não tem base, ela vai rachar, ela vai ruir. E nessa noite eu gostaria de propor que, ao invés da gente levantar um edifício, a
a gente cavasse uns buracos, para a gente entender os fundamentos da nossa fé. Me atendo a isso. Aqui nós temos Jesus sendo julgado e a redenção sendo estabelecida, porque aqui nós vemos no verso 1, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui no verso de número 4 diz, e eu chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, diga glória a Deus, a raiz de Davi, que venceu a morte, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Pula comigo agora para o verso de número 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste, diga comigo, compraste, para Deus os que procedem do Brasil, os que procedem do Eusébio, os que procedem do Ceará. Mas essa palavra não é exclusiva somente a nós. Mas aqui diz que ele fez tudo isso, que ele pagou esse preço tão alto. E eu tenho aprendido na Bíblia a olhar para uma expressão chamada para. Uma palavra simples, para. O para na Bíblia, às vezes a gente está lendo, correndo, despreza. Sempre o para define um propósito. E Deus se move por propósitos. Então temos que estar atento o porquê de que algo foi realizado. Atente comigo, consciente desse princípio que eu te mostrei. Olha o que diz, porque, definindo também o propósito, foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? O processo pelo qual nós fomos alcançados está fundamentado em uma obra de redenção. Eu quero sugerir um livro que não é nosso, mas eu sei que a maioria aqui conhece o autor, que é o Luciano Subirá. Ele escreveu um livro chamado De Todo o Coração. No livro De Todo o Coração, ele cita o exemplo mais simples para nós que não somos judeus entendermos a redenção. Me atendo aos comentários do Luciano, e não somente dele, mas de outros autores. O que seria a redenção? A redenção foi o meio que Deus teve para nos resgatar do pecado. Você conhece Romanos 3:23? Diz que todos pecaram e por isso foram destituídos, separados da glória de Deus. Agora, dentro desse entendimento da redenção, o que significa isso? Ele nos comprou. No julgamento, aonde lá em Apocalipse 5, Jesus está sendo julgado, a referência não é apenas, não está na beleza do que ele fez, mas no preço que ele pagou. E o preço que ele pagou foi o sangue. E a palavra sangue, em uma de suas definições, significa vida, o que significa que ele deu a vida dele em nosso lugar. Cantamos isso, mas não pomos em prática, porque ele nos comprou para que nós fizéssemos a mesma coisa.
porque Ele nos comprou com o seu sangue, mas Ele nos comprou para que fôssemos um reino de sacerdotes. E o sacerdote, ele santifica a si mesmo, ele tem uma morte diária, ele renuncia diariamente por si e pelo próximo. Hoje nós temos uma igreja, irmãos, que entende sobre graça superficialmente, mas que não entende sobre redenção. Uma igreja que entende que é livre, mas não entende os meios dessa liberdade que ela alcançou. E pela lei da redenção, nós temos a seguinte informação: eu sou escravo, porque eu decidi fazer negócio, como é que é seu nome? Paulo. Eu decidi fazer negócio com Paulo. Eu sou um empreendedor e o Paulo é um investidor. Consegue entender os dois perfis? Eu sou um empreendedor, eu tenho visão de mercado e ele tem investimento. No processo da lei da redenção, eu, tendo uma visão, guiado pelo meu desejo, pedi emprestado para ele um dinheiro que ele não queria emprestar. Ele me empresta uma quantia em dinheiro e eu digo para ele: eu vou te devolver 2 vezes mais do que você me emprestou. Eu acredito que o meu negócio vai dar certo e que o meu negócio vai render 5 vezes mais. Então, mesmo pagando um juros abusivo, eu vou ter que restituir ele 2 vezes mais, me sobram 3 vezes para que eu possa ter agora o meu capital de juros. Quem está me entendendo? Então, eu pedi 1, estou devendo 2 e estou achando que vou ganhar 5. Nesse processo, eu, no meu investimento, eu perdi tudo que tinha. Não ganhei nada, tive um prejuízo, errei, fui guiado pelo meu desejo, errei feio e agora não tenho nem o que eu esperava ter, pelo contrário, estou devendo. Estou devendo para ele quanto? 2. A minha expectativa era enorme, ganhar 5. Mas agora, ao invés de pedir 1, eu tenho que pedir mais 2. E esses 2 vão custar mais 4, pelo menos. Para por aqui. Nesse processo da redenção, agora eu me torno devedor de alguém que não gosta de mim, de alguém que não tem relação comigo, de alguém que não tem nenhum tipo de relacionamento comigo. Aí, de acordo com a lei da redenção, alguém próximo a mim pode vir e pagar a minha dívida. Então, no nosso caso, foi o que Jesus Cristo fez por nós. Porque Deus, Ele não pode quebrar princípios, e a redenção é uma doutrina. O que significa? É um fundamento. O que significa? É um princípio, e Deus se move por princípios. Então agora o homem lá no Éden se tornou devedor de alguém mau, que não tinha relacionamento com ele, mas Deus enviou Jesus Cristo na cruz para pagar o preço por mim e por você. Ele chegou para ele e negociou e perguntou quanto que ele queria. Ele falou: olha, no começo da conversa, ele me devia 2, mas agora eu quero 10. Não, mas o justo, não. Jesus Cristo, Ele pagou tudo o que tinha que ser pago. Você pode dizer amém? Voltando para cá, já que nós entendemos a redenção, nós temos que entender as letras pequenas da redenção. Porque nas letras grandes, eu devia alguém e agora eu sou livre. E a gente está cantando isso para ir para todo lado. Eu sou livre, livre para dançar, livre para pular, livre para fazer o que eu quero. Mas nas letras pequenas da redenção diz que eu sou escravo de alguém mau, não mais. Mas agora eu sou escravo de alguém bom, de alguém que me ama. Essas letras pequenas não podem ser desprezadas. Mas eu quero te mostrar algo que talvez você ainda não viu. Eu gostaria de fazer você entender Deus. Só que isso é utopia. Talvez, se eu quisesse ou dissesse que eu entendo Deus, eu estaria mentindo no púlpito, e eu não posso fazer isso. Mas nessa noite, eu quero fazer você enxergar Deus com uma lente diferente. Para conseguir entender Deus, eu tentei definir Ele. Pastor Germano, acertei.
Pastor, você emagreceu também, né? Está todo mundo emagrecendo, unção, aleluia. Para eu conseguir entender Deus, eu tentarei e tentei separar só 3 dos atributos de quem Ele é, porque existem mais de 24. De um lado, nós temos o amor de Deus. Quantos concordam que Deus é amor? Ele é amor. Sabe o que significa isso? Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. O que significa que Ele não pode te amar mais e Ele não pode te amar menos, porque Ele é o amor. Como cantamos agora há pouco, eu comecei a chorar ali na cadeira, e eu falei, Jesus, eu acho que o Senhor quer que eu fale sobre isso hoje, porque Ele me amou antes que eu pudesse ter qualquer entendimento. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, o que significa que Ele te ama do mesmo jeito que Ele ama uma prostituta, Ele te ama do mesmo jeito que Ele ama um drogado. Pastor, então qual a diferença? Não é o quanto Ele te ama, a diferença é o quanto você ama Ele, porque a sua intimidade com Ele diz o quanto você ama Ele, e a obra da cruz disse para você o quanto Ele te amou, e Ele te amou por inteiro, integralmente. O amor dEle é perfeito. Pastor, eu não estou entendendo porque que o senhor está querendo definir amor falando de missões. Aguenta um pouquinho. Sabe por quê? Porque se não entender que Deus não pode me amar menos nem mais, a gente vai começar a viver uma crise existencial, tanto para menos quanto para mais. Tem gente que chega no culto domingo à noite, sentindo a pessoa mais pecadora do mundo, se sentindo a pessoa menos amada do mundo, com vergonha de levantar a mão para adorar a Deus, dizendo, olha Deus, hoje, essa semana, o Senhor sabe. Deixa eu dizer uma coisa, Deus sabe quem você é, mesmo quando ninguém está vendo você, mas eu quero dizer para você, Ele te ama. Pastor, ainda não estou entendendo. Sabe por quê? Porque se você um dia se acha inferior, um dia você vai se achar superior. Alguém está me entendendo? Se um dia você chega, ó Deus, deixa eu te falar um negócio, eu estou com vergonha de entrar na sua presença, porque eu não sei se eu sou digno de entrar na sua presença. Deixa eu dizer para você, você nunca vai ser digno, porque Ele é o único digno. Então, se você não resolver esse problema, entendendo que Ele resolveu te amar, independente do que você fez, Ele te ama, um dia você vai chegar na presença de Deus e dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero dizer o seguinte, eu só estou esperando a minha coroa. Deus, eu quero dizer o seguinte, nessa igreja não tem ninguém que ora mais do que eu. Sabe por quê? Porque você não entendeu o fundamento da redenção, você não entendeu quem é Deus, e você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Nós não somos merecedores, mas Ele resolveu nos amar. Olha para o seu irmão, diga para ele, Deus te ama. Então, no começo eu disse para você que seria utopia explicar Deus. Irmãos, dimensiona. Deixa eu guardar esse cinto aqui. Dimensiona esse amor. Tem como entender esse amor, pastor? Não tem. O problema é que Deus não é só amor, irmão. Do outro lado, 100 graus, nós estávamos no zero, é o amor. Do outro lado, nós temos a justiça. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é juízo. Ele é e pronto. Ele não tem sombra de variação. O reino dele é de justiça e de equidade. Então, do mesmo lado que a gente entende que eu posso agora fazer tudo que eu quiser, porque Deus me ama, do outro lado nós temos os atributos e que indicam que Ele não pode mudar, Ele também é justiça. Então, de um lado, puxando para um lado, eu tenho o amor, e do outro lado eu tenho a justiça. O maior problema não é o amor nem a justiça, o maior problema é a essência de quem Deus é. Para mim é o mais difícil, é o mais problemático.
Sabe qual é? Eu descobri, irmãos, na essência, e depois eu estou aberto a qualquer teólogo me exortar, me orientar, o que você quiser fazer eu estou aberto. Depois do culto você pode me chamar. Mas eu entendi que Deus, Ele é tudo isso, mas uma coisa Ele é, e é a essência, o miolo, o cerne de quem Deus é. Sabe o que Deus é? Santo. Como coluna central de quem Deus é, Ele é santo. O que significa, irmãos, Ele é puro, Ele nunca errou, não passa na mente dEle pensamentos humanos, levianos, nada. Então Deus nunca vai ficar com raiva de você, Deus não vai te matar porque você não presta, e Deus também não vai deixar você fazer o que você quer fazer, porque Ele é justo. O grande problema é que a humanidade escolheu investir no que era errado, escolheu buscar o desejo, e agora ela rompe o único caminho que tinha de relacionar com Deus, porque Ele sendo tão santo, tão justo, tão puro, Ele não pode se relacionar com o pecador. Aí, Ele dá uma resposta para mim e para você. Ele resolve me amar. Jesus é a prova do amor de Deus. E essa prova nós chamamos de graça, favor imerecido, o amor. Só que do outro lado, Ele precisava satisfazer e calar todas as exigências do diabo. Então Ele cumpre a justiça na mesma cruz, no mesmo ato. Ele prova o amor e mata o próprio Filho, estabelecendo a justiça perfeita e sem variação. Então, o amor é a prova da graça para mim e para você. A justiça é cumprida na redenção, onde Ele paga a dívida e rasga a escrita de dívida. Só que agora, ainda falta o caminho a ser traçado. Então nós temos a justificação por meio da fé no sangue de Cristo Jesus. Então agora o amor está revelado, nós estamos agora supridos, nós temos a justiça cumprida e o diabo está calado e não pode intentar nenhuma acusação contra você. E nós temos um caminho restaurado de volta para Deus, santificados, onde não é mais a minha justiça, mas agora Jesus, o Pai, olha para você e vê a justiça do Filho em você. Qual que é o nosso papel agora? Entrar por esse novo e vivo caminho. Você pode dizer amém? Qual que é o problema? Nós temos uma geração que entende que foi salvo, mas não entende que é sacerdote. Nós temos uma geração que entende o amor, mas não entende que existe um preço ainda a ser pago. Nós temos uma geração que entende o amor de Deus, mas é incapaz de amar o que Deus ama. E lembre-se que no princípio da redenção, eu agora sou escravo de alguém que me ama. O que significa, não faço mais o que eu quero, agora eu faço a vontade do meu Pai. Quantos aqui foram alcançados pelo sangue de Jesus? Sorri para mim que eu vou te bater agora. O que atesta a sua salvação é se Jesus é o seu Senhor, porque a redenção diz que para Ele te salvar, Ele tem que ser seu Senhor. E a palavra Senhor significa dono. E o dono manda, e aquele que é, faz. Qual que é o problema, pastor? Hoje, irmãos, nós temos o evangelho sem renúncia, Uziel. Nós estamos, está na moda o evangelho sem renúncia nenhuma. Olha para mim e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesse momento. Um evangelho sem renúncia é sinônimo de uma eternidade sem recompensa nenhuma. Um evangelho sem renúncia é sinônimo de uma eternidade sem recompensa. Hoje, em um momento fúnebre, eu citei o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19.
Se a nossa esperança se limita somente a essa terra, nós somos o mais miserável dentre os homens. Nós temos uma igreja hoje, irmãos, que só olha para um crescimento terreno. Mas eu quero dizer para você, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo assim depois o juízo. E o que você tem feito da sua vida? Temos vivido a nossa liberdade? Final de ano, culto da virada. Quem gosta de culto da virada? Eu vou levantar a minha mão. É bom. A gente faz umas análises, eu sou muito, às vezes, introspectivo, eu preciso pensar antes de falar. Tem gente que fala, depois pensa, eu penso, depois falo. É o meu jeito. O Ebinho, lá na MCM, pastor Dias conhece. O pastor Germano também conhece o Ebinho. O Ebinho fala, depois ele pensa. Nós temos o tema do encontro profético. O Ebinho definiu o tema do encontro profético sem saber que ele estava definindo o tema do encontro profético. Aí eu falei, cara, você definiu o tema do encontro. Foi mesmo. É Deus usando uma pessoa dessa. Tem que ser, como diz o pastor Dias Júnior. Deus usa até os louquinhos, né? Porque não é possível. Agora, aonde eu quero chegar com isso? Culto da virada. É um culto onde você analisa, esse ano, acertei, errei, põe na conta. Ano que vem, vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo, sim ou não? É uma proposta. O grande problema é que nós fizemos dos cultos da virada, nós fizemos todo ano o culto da campanha. Me perdoa se eu vou ofender alguém, eu não quero afetar a campanha, mas eu quero que você entenda a essência do que eu estou dizendo nessa noite. A gente pegou um papel em branco, e a gente coloca lá, motivos, alvos para 2017. Aí eu pego meu papelzinho de 1 a 10. Aí como foi dito aqui, número 1, casar. Ah, esse ano eu vou casar, aleluia. Eita mistério. Ponto 2, comprar o meu apartamento, minha casa, minha dívida, aleluia. Esse ano sai. Ponto 3, esse ano eu arrumo um carnê de 60 prestações, mas eu vou parar de empurrar o Fusca velho e eu vou andar agora de um carro zero. O que significa isso, irmãos? Nós estamos fazendo os nossos planos. Nós estamos colocando naquele papel em branco aquilo que a gente quer fazer. E aí a gente vem para um culto, onde a gente diz, Deus, agora o Senhor vai abençoar tudo, de preferência de uma vez, aquilo que está no meu coração. Por não entender a redenção, por não entender o amor, por não entender a justiça, por não entender a santidade, por não entender a santificação, a justificação, por não entender o propósito de vida, a gente se acha no direito de pegar um papel e colocar nele o que Deus tem que fazer. Dá um sorriso para mim, todo mundo. Pastor, então o que eu faço? Posso te dar uma dica? Lembra que você é escravo por amor. Renuncie à sua vontade. E diga, Deus, o Senhor já me deu a salvação. Só que agora, Senhor, ao invés de o Senhor trabalhar para mim, esse ano de 2017, eu vou trabalhar para o Senhor. Dobra o seu joelho, pega aquele papel em branco, e ao invés de dizer para Deus o que Ele tem que fazer, pega ponto 1, Senhor, fala o que eu tenho que fazer esse ano. O grande problema, irmãos, é que nós estamos motivando uma igreja a sonhar os próprios sonhos, mas nós não temos doutrinado uma igreja para sonhar os sonhos de Deus. Uma vida sem renúncia é sinônimo de uma eternidade sem recompensa. O meu desejo é que você, nessa noite, sonde o seu coração. Você recebeu o amor de Deus? Quantos receberam o amor de Deus? Você entende que Ele pagou todas as suas culpas? Então o diabo não tem direito para te acusar mais. Lança fora toda acusação do inferno na sua vida. E viva tudo o que Deus tem para você. Eu quero encerrar, dá um sol maior aí, Ziel, para mim. Pensa comigo, eu estou terminando já.
Pedi até 9h50. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais. Eu quero continuar desse ponto amanhã. Mas presta atenção. Isso afetou tanto a gente, pastor, que até as nossas músicas, até as canções que nós cantamos, elas não testificam a verdade da palavra. A gente sai de casa para vir para a igreja, para cantar que eu sou o espelho, que eu reflito a glória do Senhor, e que eu não posso chorar porque o mundo inteiro não me amou. Deixa eu te falar, o mundo jaz do maligno, irmão. A gente deixou de cantar, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Até as nossas canções. Quem que é grande nesse lugar, pastor Dias Júnior? Quem é o nome sobre todo o nome? O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Estamos aqui para adorar Ele. Presta atenção. A gente deixou de cantar sobre cruz para a gente cantar restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha para mim, irmão, eu fico possesso com um negócio desse. A igreja reúne, pega na mão do outro, eu quero de volta o que é meu. Deus, eu quero de volta o que é. Ei, deixa eu te falar. Deus falou assim: arrependei-vos, lamentai-vos, toca a trombeta, jejum em Sião, rasga as vestes. E após um arrependimento, Ele disse: eu vos restituirei. O texto não diz para você clamar por restituição. O texto está te ensinando a clamar por arrependimento, humilhação. Só que em vez de a gente cantar cruz, a gente cantou restitui. Mas eu acredito que nós estamos voltando para o prumo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque missões, irmãos, é renúncia. Não por obrigação, olha para mim, mas porque eu entendi o amor. E agora eu vou pagar o preço que for necessário. Eu vou dar a minha vida para que as outras pessoas possam seguir os meus passos em direção a Deus. Porque Ele não morreu exclusivamente para mim, mas Ele morreu por cada povo, tribo, língua e nação. Se você conhece essa canção, pensando no que eu te disse, pensando nos planos daqui para frente, canta comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer. Oh! Você pode dizer isso mais uma vez nessa noite. Sonhe do seu coração e diga: sim, eu amo. Essa mensagem de renúncia. Senhor, os nossos olhos não estão nessa terra. Nós sabemos que somos peregrinos aqui. Sabemos que temos uma missão. Não vamos nos distrair pelo caminho. Porque nela Jesus deu a vida. Vamos terminar dizendo: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo.
Vamos dizer assim: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí. Diga comigo: eu amo esse livro. Talvez soe como saudosismo, talvez soe mas eu amo esse livro. Você pode abraçar a sua Bíblia aí? Entenda que não é apenas o papel, mas você pode fechar os seus olhos e dizer: eu amo essa mensagem, eu amo esse livro, Jesus. Somos uma igreja do avivamento, somos uma igreja que estamos voltando às origens, somos uma igreja que estamos voltando à palavra, voltando à essência, voltando às doutrinas fundamentais. Somos uma igreja livre de ventos de doutrinas. Somos uma igreja que ama a palavra. Se você puder, diga para a pessoa que está do teu lado: eu amo esse livro. Pastor Dias Júnior